no tempo em que você era um pequeno pregador, você chegou a receber algum dom de Deus? Irmão Eduardo. Sim, pela misericórdia do Senhor Jesus eu tinha os dons da palavra, dom de revelação, que eu usava para fazer a obra do Senhor. Como foi que você deixou a Jesus? Foi por influência de amigos, ou só mesmo pelo desejo de conhecer o mundo? Foi pelos dois, pelas minhas amizades como pela minha vontade de conhecer o mundo. Eu não vigiei e dei lugar para as más amizades. Muitas pessoas acham que nas amizades não influenciam muito as pessoas. Por isso que a Bíblia diz que as más amizades corrompem os bons costumes. Eu comecei a crescer e a minha carne foi entrando na juventude e eu, como uma pessoa cristã, não tinha conhecimento de nada do mundo. Eu não sabia o que era cinema, televisão, estádio, namorar. Eu não sabia de quase nada que o mundo oferece. Às vezes, conversando com as pessoas, via que eles falavam coisas que eu nem sabia que existia. Então comecei a almejar aquelas coisas para mim. O que foi que fez você sair da igreja? Qual foi o fator que fez com que você se afastasse de Jesus? Foi a morte de meu irmão. Ele foi morto com 5 tiros nas costas e isso me deixou confuso porque comecei a questionar a bondade de Deus. Comecei a questionar a misericórdia de Deus. Embora meu irmão fosse desviado, muitas pessoas contam que quando ele estava na agonia da morte ele pediu perdão para Jesus, mas mesmo assim eu me revoltei, e saí da igreja. Quando você se desviou, você já partiu logo para as drogas, prostituição, ou o diabo foi te levando aos poucos? Não. O diabo foi me levando aos poucos. Comecei a jogar bola, assistir televisão e também comecei a sentir vontade de buscar a pessoa que matou meu irmão, e assim vingar a morte dele. Comecei a fazer amizades com maus elementos a fim de matar o assassino de meu irmão e pronto. Eu nunca me imaginei um ladrão, assaltante de banco, traficante, mas o diabo é astuto, ele vai nos levando aos poucos e quando você menos espera está preso, condenado. Com quantos anos você começou a comandar a quadrilha? Eu tinha 17 anos quando comecei a comandar a quadrilha. Nós não assaltávamos pedestres, lojas pequenas, nada disso. Gostávamos mesmo era de assaltar fábricas, bancos, multinacionais, etc. Nessa época eu já tinha trabalhadores do tráfico ao meu comando. Você chegou a ser preso? Sim. Fui preso e enquadrado no artigo 157 assalto à mão armada. Fiquei 2 meses preso. Lá aprendi muito mais coisas que eu não sabia, pois para os que não sabem a cadeia é a faculdade do crime. Eu vi coisas que me abalaram muito. Por uma simples palavra uma pessoa foi estuprada por 200 detentos. É um verdadeiro inferno. Você chegou a tirar a vida de alguma pessoa? Não. Pela misericórdia de Deus nunca cheguei a matar ninguém, apesar de ter participado de um tiroteio que durou aproximadamente 1h40, no qual estávamos em disputa pelo tráfico com outra gangue rival e nisso a polícia chegou e nós ficamos trocando tiro uns contra os outros, mas graças a Deus ele me poupou de matar alguém ou de ter morrido. Você era usuário de drogas? Sim, eu só usava cocaína. Foi a única droga que eu usei porque a cocaína deixa a pessoa ligada em tudo o que acontece em sua volta, e também porque eu trabalhava à noite no tráfico recolhendo dinheiro dos pontos de venda, e abastecendo os pontos. Você era um traficante de pequeno, médio ou grande porte? De médio porte. Conte-nos agora como foi que você foi transformado? Sofri muito, passei pelo vale da sombra da morte. Mas hoje eu agradeço a Deus por isso. No dia 08 de maio de 1998 às 4 horas eu estava na Avenida Robert Kennedy e os meus funcionários do tráfico disseram que tinha acabado as drogas. Então disse que iria buscar mais, e um dos amigos disse que me levaria de moto. Eu nunca gostei de andar de moto, mas naquela madrugada eu aceitei. Vários amigos ofereceram-me a chave do carro, mas preferiu ir de moto. Então ele saiu em disparado e logo um carro nos fechou e batemos em um poste de ferro a mais de 120 km por hora. A partir daí não vi mais nada. Amigos meus que viram o acidente foram até a minha casa e chamaram minha mãe. Dona Edilza, minha mãe atendeu e eles não quiseram contar a ela a gravidade do acidente e disseram que eu apenas estava no hospital por causa de um acidente de moto, mas não era nada grave. Eles levaram então a minha mãe até o hospital Ozeque do Grajaú, e quando eles chegaram lá,
Os bombeiros do resgate estavam saindo e um dos meus amigos perguntou como era o meu estado. Então eles falaram que o meu estado era gravíssimo e eu não tinha mais nenhuma hora de vida. Segundo eles, eu estava pondo sangue pela boca, pelo nariz, pelo ouvido. Eu estava mais morto do que vivo. Sofri traumatismo craniano, o sangue parou no cérebro, parada cardíaca, parada respiratória, fratura na bacia, no maxilar, nariz e várias partes do meu rosto. O meu caso era desesperador. Os médicos então chamaram minha mãe e disseram: Dona Edilza, seu filho tem mínimas chances de vida, só mesmo um milagre poderá trazer seu filho de volta. Eu estava completamente desenganado pelos médicos. Como foi que o Senhor Jesus te resgatou das garras da morte? Em minha casa já estavam separando dinheiro para o meu funeral. Minha mãe estava fazendo a campanha da prosperidade de ouro com o pastor Sérgio Sora. Naquele dia da campanha ela não queria ir, mas meu irmão disse a ela: Mamãe, vai lá na campanha que o Deus que a senhora serve é o único capaz de trazer o nosso irmão de volta. Então minha mãe veio até a sede mundial e pegou um voto. Antes de acontecer isso comigo, ela estava na campanha pedindo bênçãos materiais, mas naquele dia ela foi com o único propósito de alcançar o milagre para minha vida. Ela chegou na igreja e pegou o voto e levou no hospital. No outro dia, o dia da visita, minha mãe e minha irmã foram até o hospital e lá na UTI, só podia entrar uma pessoa por vez e minha irmã entrou primeiro, então minha mãe entregou o envelope e disse a ela que colocasse aquele envelope do voto embaixo do travesseiro. Minha irmã entrou e fez o que ela disse. Quando minha irmã ia saindo, viu o meu braço se mexer, mas pensou que fosse coisa da cabeça dela, então se aproximou e viu de novo meu braço se mexer, começou a chorar e os meus olhos se abriram. Então ela começou a gritar de emoção. Os médicos entraram e tiraram-na para fora. Foi o maior alvoroço. Minha mãe não sabia de nada, pensou que eu estivesse morto e começou a gritar: Cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Logo em seguida a junta médica saiu e os médicos, com os olhos em lágrimas, disseram para minha mãe que um milagre tinha acontecido, pois eu estava respirando sem o auxílio dos aparelhos. Minha mãe começou a chorar agradecendo a Deus. E não parou aí. Naquela semana os médicos iriam fazer uma operação para tirar sangue que estava no meu cérebro, mas graças a Deus na hora da operação o cirurgião resolveu tirar um raio-x, mas para surpresa deles não tinha mais sangue pisado no meu cérebro. Tiraram mais 2 raios-x e graças a Deus não foi preciso submeter-me àquela operação. Depois do milagre, como foi o seu encontro com Jesus? Eu ainda tive que submeter a operações. Colocaram em mim 6 pinos na bacia, platina no meu maxilar. Fiquei um tempo internado. Ao todo fiquei uns 5 meses internado. Minha conversão foi muito maravilhosa. Não foi minha mãe ou minha irmã que falaram para me reconciliar com Jesus. Eu já estava de alta do hospital, mas não podia andar ainda, só de muleta. Perto da minha casa tem uma igreja Deus é Amor. Nos 10 anos em que fiquei afastado dos caminhos do Senhor, não coloquei meus pés na igreja. Aconteceu que minha mãe foi até a igreja e como eu não podia andar, fiquei em casa sozinho. E de repente eu escutei uma voz: Anda, vai na igreja. Virei a cabeça, não vi ninguém. Pela segunda vez aquela voz falou: Levanta e vai na igreja. Pensei que era coisa da minha cabeça, e ainda por cima de tudo perguntei a mim mesmo: como vou na igreja se faz 2 dias que tirei os pinos? Eu acho que estou ficando louco. Pela terceira vez aquela voz me falou: Levanta e vai na igreja. Eu não sei como, mas me esforcei e levantei. Senti uma dor tão profunda. Da minha casa até a igreja leva-se no máximo 2 minutos, levei 30 minutos, bem devagarzinho. Cheguei na igreja no finalzinho do culto. E quando coloquei os meus pés na igreja, o pastor perdeu a voz e começou a olhar para a porta, juntamente com os membros. A minha mãe derramou lágrimas de surpresa naqueles 15 minutos que fiquei na igreja, parecia que estava no céu, ao lado de Deus. E sentindo aquela alegria que fazia anos que não sentia. E falei com Deus: Senhor, eu me entrego a Ti de corpo, alma e espírito, escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida. Ainda naquele dia eu não senti mais as dores. Passaram-se 2 dias, peguei o cartão do batismo. Ninguém acreditou. Uma sobrinha falou: Tio vai se batizar mesmo? E as mulheres, os amigos, fama. Falei para ela: Luana, estou me entregando de verdade para Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, estou aqui lavado, remido no sangue de Jesus, feliz por ter dado minha vida de volta e colocado de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Amém.